E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? A gente, pessoal, vai entrar na parte hoje de geometria molecular. Quando a gente fala, pessoal, de geometria molecular, a gente usa um modelo, tá? Que é o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que tem essa sigla aí, é VSEPR, tudo bem? Ele, pessoal, esse modelo aponta que os pares eletrônicos, que são os elétrons da camada de valência, ligantes ou não ligantes do átomo central, se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível entre si. Bem, pessoal, então o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ele se baseia, pessoal, para dizer a geometria de determinada molécula dos elétrons da camada de valência. Tá? Os elétrons da camada de valência são responsáveis pela geometria daquela molécula. Os elétrons internos não interessam, interessam os elétrons da camada de valência. E para esse modelo, pessoal, o que vem a ser os elétrons da camada de valência, pessoal, é tudo, professor, tudo mesmo. São os pares de elétrons não ligantes, as ligações simples, as ligações duplas, as ligações triplas. Então, por isso que ele fala elétrons ligantes ou não. Todos os elétrons que estão na camada de valência irão contribuir para a geometria da molécula. Mas tem uma coisa importante, são os elétrons principalmente do átomo central, tá? Os elétrons do átomo central, pessoal, caso tenha elétron não ligante, por exemplo, aí ele fará ter uma pequena torção na molécula, ele vai diferenciar aquela molécula por ter sobrado elétron. Então, mesmo que tenha uma estrutura lá que tenha 3, 4 átomos e sobra elétrons nos demais átomos que não são o átomo central, a gente praticamente menospreza esse elétron, bem, mas os elétrons do átomo central eles são muito importantes, pois eles vão ser essencial para você dizer que geometria é. A nuvem eletrônica, pessoal, nada mais é de que eu tenho uma nuvem mesmo de elétrons aqui, ó. Você está vendo aqui a molécula do ácido clorídrico? Então aqui, ó, tem uma nuvem de elétrons, estão tudo espalhado por aqui. E eles se espalham de uma tal forma que eles têm o que a maior distância em si, porque elétrons têm cargas de sinais negativos, né? Então carga de mesmo sinal se repele. Então essa repulsão entre os elétrons que estão na camada de valência vai fazer a geometria de determinada molécula. Tá? Outra coisa importante, pessoal, é vocês saberem diferenciar pares eletrônicos ligantes e pares eletrônicos não ligantes. Vamos a dois exemplos aqui. Nós temos a amônia e a água. A amônia, pessoal, ela está fazendo três ligações com hidrogênio. Aqui, opa. Esses aqui que estão em roxo, eles são os elétrons ligantes, tudo bem? Como o próprio nome diz, eles estão ligando na estrutura, estão ligando os átomos de nitrogênio com os átomos de hidrogênio. Agora, o que está de azul aqui é o átomo chamado de elétron não ligante, tá? Os elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes, eles são importantes, pois eles vão fazer a estrutura da amônia ter uma pequena torção, dando uma geometria característica para ela que a gente vai ver com o tempo. Então, os pares de elétrons não ligantes do átomo central, eles são importantes. Caso aqui fosse outro átomo, fosse o hidrogênio, pessoal, e tivesse elétrons, eles seriam importantes, não seriam importantes. Mas os elétrons do átomo central são importantes para a geometria, tudo bem? Então você tem que saber diferenciar elétrons ligantes e elétrons não ligantes. Os ligantes, como o próprio nome diz, eles estão ligados entre os átomos. Os não ligantes estão lá sobrando, tá? Não estão fazendo ligação. A água, por exemplo, já apresenta dois pares de elétrons não ligantes, um aqui e outro aqui. E eles serão fundamental para a geometria da água, tá? Eles vão fazer a água ter uma torção na sua geometria, tudo bem? A água não é linear, como está aqui. E tem dois pares de elétrons ligantes, tá? Que estão ligando entre o oxigênio e o hidrogênio e o outro oxigênio e hidrogênio, tudo bem? Então, é uma coisa que vocês têm que saber diferenciar bem e muito bem, tá, pessoal? Porque isso é importante para a geometria, tá? Então, vamos iniciar, pessoal, a geometria agora. Tipos de geometria e alguns exemplos, tudo bem? A gente vai trabalhar com essa tabela. Essa tabela aparece praticamente em todos os livros do ensino médio. Então, eu quis trazer ela porque praticamente ela te ajuda em tudo, tá, pessoal? Todos os tipos de geometria, você não precisa ficar vendo, tipo, passo a passo. Basta você saber, ver as características que essa tabela vai demonstrar para você e você vai conseguir fazer qualquer tipo de geometria, ainda mais para o ensino médio, tá? Que as geometrias elas não são tão difíceis, tudo bem? São geometrias bem fáceis, tá? Então, a gente vai trabalhar na nossa tabela moléculas com certa quantidade de átomo, átomo central, geometria e ângulo entre ligações e os exemplos, tá? Então vamos lá.
Moléculas com dois átomos. Vamos começar com moléculas que têm apenas dois átomos. Quem é o átomo central de molécula com dois átomos? A resposta é nenhum, tá? Moléculas com apenas dois átomos não possuem átomo central, tudo bem? Não possui, tá? É assim, pessoal, a vida toda, a vida inteira, tá? É assim, não muda, tudo bem? Geometria e ângulo, tá? Qual é a geometria de moléculas que apresentam apenas dois átomos? É sempre linear. Professor, a vida toda, a vida inteira, tá? Sempre linear. E tem uma geometria, tem um ângulo, desculpa, de 180 graus, tudo bem? E os exemplos de moléculas que apresentam dois átomos são lineares, tudo bem? Gás hidrogênio, o gás de flúor, gás oxigênio, gás nitrogênio, ácido clorídrico, monóxido de carbono. Todos eles apresentam quantos átomos? Apenas dois. Então a sua estrutura é o que? Linear. A sua geometria é linear. Tudo bem? Então todos eles serão assim, tudo bem? Temos ali dois átomos formando uma linha, tá? Uma linha mesmo. Por isso a gente chama de linear. Forma uma linha aqui, ó. Uma linha, tudo bem? Que tem um ângulo de 180 graus. Então é isso, professor. É só isso, pessoal. Bem isso. Olha aí, vou até mostrar para você, olha a estrutura do gás hidrogênio. Olha aí, linear. Olha a estrutura do gás nitrogênio, linear. Olha a estrutura do ácido clorídrico, linear. Olha a estrutura do gás oxigênio, linear. Então é isso, pessoal. Tem dois átomos, você pode dizer com toda certeza linear, e nem precisa se preocupar mais com isso, tá? Sempre linear. Isso vocês nunca podem esquecer na vida de vocês, tudo bem? E por que eu trouxe, pessoal, esses exemplos aqui? Porque o que acontece, mesmo que a gente trabalhe aqui com modelo de bolinha, na hora da prova do seu caderno, tu não vai fazer isso aqui, né? Tu vai fazer isso aqui, né? Então, eu sempre vou trazer aqui a geometria a estrutura plana, desculpa, das moléculas, que eu vou dar como exemplo. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje moléculas que apresentam três átomos, tudo bem? Em relação ao átomo central, ele que vai ser a diferença, porque com molécula com três átomos, a gente tem duas possibilidades. Vamos ver a primeira, tá? A primeira, o átomo central, ele não tem elétrons desemparelhados, tudo bem? Você fez lá a estrutura e o átomo central, todos os elétrons que ele tinha estão fazendo ligação. Não sobrou nenhum elétron desemparelhado lá. Tudo bem? Não sobrou nada. Todos fazendo ligação. O que acontece? A geometria deles será linear, tá? E o ângulo também será de 180 graus Celsius. Assim como para a estrutura que tinha dois átomos, a estrutura que apresenta três átomos e o átomo central não possui elétrons desemparelhados também é linear. Tudo bem? Olha os exemplos que a gente tem aí, ó. O dióxido de carbono, ou gás de carbono que o pessoal fala, disulfeto de carbono, ácido cianídrico, óxido de nitrogênio. Todos eles apresentam três átomos, tudo bem? Na sua molécula. E todos eles, o átomo central não possui elétrons desemparelhados. Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Então, todos eles serão assim. Você terá o átomo central ali que está de azul, e ao lado dele vocês terão os átomos que estão ligados àquele átomo central, tudo bem? Olha os exemplos aqui, ó. O dióxido de carbono. O carbono faz 4 ligações. Todos os elétrons do carbono que ele tem na sua camada de valência estão fazendo ligação, por isso que ele é linear. Olha, o disulfeto de carbono também é a mesma coisa. O carbono, que ali é o átomo central, todos os pares de elétrons, todos os elétrons que ele tem estão fazendo ligação, por isso é linear. Tá? Outro exemplo aí, o ácido cianídrico, tudo bem? Olha o carbono ali de novo. O carbono está fazendo todas as ligações que ele tem com seus elétrons de camada de valência, então é linear. Então é isso, tá? O primeiro caso, para a molécula com três átomos, o átomo central não pode ter elétrons desemparelhados. Caso ele venha a ter, a gente entra na segunda regra, tá? Moléculas com três átomos. Aí, quando o átomo central possui elétrons desemparelhados, a geometria muda, tudo bem? Esses pares de elétrons vão ter uma pequena torção na molécula, fazendo uma estrutura angular. A estrutura angular, no caso especial para a água, que é o que mais nos interessa, o ângulo dela é de 104,5. Alguns livros trazem 105 porque tem um arredondamento. Então, o que é que possui geometria angular? Molécula que tem três átomos e que o átomo central possui elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons não ligantes. Tudo bem? Olha o exemplo que a gente tem aí. A água, né, uma estrutura angular, o mais importante de todos. O disulfeto de hidrogênio, o cloreto de nitrosila, o dióxido de enxofre. Todos eles
O átomo central, pessoal, possui elétrons desemparelhados. E os elétrons desemparelhados vão ter uma certa torção na molécula, fazendo ela como se fosse um ângulo, tudo bem? Vamos ver aí, ó. Então, todas elas serão assim. O átomo central, com seus dois átomos ligantes, mas aqui há elétrons, tá? Sempre terá elétrons desemparelhados, tudo bem? A diferença para o anterior é que lá não havia elétron. Aqui existe elétrons desemparelhados e vai fazer os elétrons, por causa da repulsão entre eles, vai fazer a molécula ter uma certa torção na sua estrutura no espaço. Então vamos lá. Olha aí a água mais conhecida. A água é angular devido a ela ter dois pares de elétrons desemparelhados do oxigênio, que é o átomo central. E a água, a geometria da água, pessoal, pensa numa geometria que vocês nunca podem esquecer na vida de vocês, porque ela é muito importante para o estudo de química. Tudo bem? Então vamos lá. Outro exemplo aí, ó. O sulfeto de hidrogênio, tudo bem? O sulfeto de hidrogênio, pessoal, o enxofre também apresenta o quê? Dois pares de elétrons desemparelhados. Esses pares de elétrons fazem ver essa torção na molécula, deixando ela sai daquela estrutura linear, como no exemplo anterior, no slide anterior que a gente viu, e ela passa a ter esse ângulo também, tudo bem? Outro exemplo aí, pessoal, agora sim, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, o átomo central, possui um par de elétrons emparelhado e ele faz ter esse pequeno ângulo, tudo bem? Como a água ela possui um ângulo, ela possui dois pares de elétrons e o dióxido de enxofre, por isso que ela é bem fechadinha, tá? Vai depender muito de cada molécula a questão do ângulo. Por isso que eu só trouxe o ângulo da água, que é o mais importante para vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar moléculas com 4 átomos, tudo bem? Existem duas formas de geometria para a molécula com 4 átomos. O átomo central, pessoal, ele, no primeiro caso, sem elétrons, tá? Não possui elétrons desemparelhados. Todos os elétrons do átomo ligado estão fazendo ligação química. Qual é o tipo de geometria que se forma? Forma-se a geometria trigonal plana, ou também chamada de geometria triangular. Os dois casos são válidos. O ângulo formado é de 120 graus Celsius. E os exemplos que a gente tem, olha, é o trióxido de enxofre, o metanal, tudo bem? Então todos eles terão essa forma aqui. Você terá o quê? Um átomo central, tudo bem? Esse átomo central não tem elétrons desemparelhados, não tem elétrons sobrando, e ligado a 3 outros átomos, tudo bem? Formando um triângulozinho aí, tudo bem? Esse triângulo, essa geometria, a gente chama de trigonal plana ou geometria triangular, que tem um ângulo exatamente de 120 graus. Vamos ver os exemplos ali que eu coloquei, olha. O trióxido de enxofre. Observe que o enxofre, o átomo central, ele não tem elétrons desemparelhados. Se ele não tem elétrons desemparelhados, ele é trigonal plana ou triangular. Observe o metanal. O metanal, ali, o carbono, ele está com todos os 4 elétrons que ele possui, da sua camada de valência, fazendo ligação. Se ele está fazendo ligação, ele é uma molécula que tem 4 átomos e não existe elétron sobrando no átomo central, ele é trigonal plana, ou também chamado de triangular. Então gravem essa estrutura, tá? Trigonal plana ali, que é muito importante. Então é essa, tá? Molécula com 4 átomos, tudo bem? Vamos continuar. Para a molécula também com 4 átomos, pessoal, há uma segunda geometria, no caso quando o átomo central possui elétrons desemparelhados, possui elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes vão fazer ter uma pequena distorção na molécula, como eu já falei em outros casos de geometria. Quando possui uma molécula com 4 átomos e o átomo central possui elétrons não ligantes, elétrons desemparelhados, a gente chamará ela de piramidal ou pirâmide trigonal, tudo bem? São os dois nomes, piramidal ou pirâmide trigonal. Para a amônia, pessoal, possui um ângulo de 107 graus, tudo bem? A amônia é o mais importante das estruturas piramidal que a gente tem e que a gente estuda no ensino médio, por isso que eu trouxe um ângulo exclusivo para ela. Os demais o ângulo varia um pouco, então não interessa saber. Então vamos lá. Temos aí o exemplo da amônia, tá? É uma molécula que tem estrutura piramidal. O tricloreto de nitrogênio, tudo bem? O cloreto de tionila, tudo bem? Todas essas nomenclaturas a gente ainda vai estudar com o tempo, tá, pessoal? Não se esquentem com isso. Então a piramidal tem essa estrutura. Você tem um átomo central ligado a 3 átomos, mas a grande diferença é que há elétrons, tudo bem? O átomo central ele possui elétrons desemparelhados, tudo bem? Esse elétron desemparelhado faz haver essa pequena distorção nas ligações que o átomo central está fazendo com os seus ligantes. Então, essa que diferencia ela para trigonal plana. A trigonal plana não apresenta elétrons no átomo central desemparelhados.
elétrons não ligantes. Na piramidal apresenta. Quando apresentar, ela terá essa forma aí que você está vendo nessa imagem. Olha o exemplo aí. É a amônia. A amônia ela apresenta um par de elétrons desemparelhado. Esse par de elétrons faz haver essa distorção nos gigantes da amônia, que no caso são os 3 átomos de hidrogênio. Outro exemplo aí, pessoal. O tricloreto de nitrogênio. Tudo bem? O nitrogênio também, quando se liga ao cloro, ele possui um par de elétrons sobrando. E esse par de elétrons faz haver essa distorção, formando essa estrutura piramidal ou pirâmide trigonal. Tá, pessoal? Então, vamos ver, né? Hoje nós veremos moléculas com 5 átomos, tudo bem? Em relação ao átomo central, pessoal, tem uma informação muito importante. A geometria da molécula independe do átomo central. Não importa quem seja, não importa se ele tem elétron desemparelhado ou não, não importa, tudo bem? Se tem 5 átomos aquela molécula, ela terá a geometria tetraédrica, tudo bem? Então, olhou para a forma molecular, tem 5 átomos, tetraédrica. E o ângulo entre é mais ou menos 109,28 graus. Quais os exemplos que a gente tem de moléculas tetraédricas? O metano, tá, pessoal? Metano muito importante, estuda-se muito metano, principalmente na questão da química orgânica, né? Estuda muito metano lá nas nitrocarboneto bem simples, tá? O tetracloreto de silício, o cloreto de fosforila, tudo bem? São exemplos de molécula tetraédrica. O tetraédrico tem essa forma, tá? Você tem ali um átomo central ligado a 4 átomos formando essa estrutura aí. E vamos ver, olha o metano no espaço. O metano é assim. Olha lá, tem o carbono, os hidrogênio, olha o silício. O silício é assim, tem o carbono, o hidrogênio, é a mesma estrutura, né? E olha lá o cloreto de fosforila. O fósforo ligado a 4 átomos. Então sempre é essa estrutura, tudo bem? Que vocês vão fazer no caderno de vocês. Você tem uma molécula 5 átomos, tetraédrica, a geometria dela. Tudo bem, galera? Então vamos ver agora com moléculas que apresentam o que? 6 átomos, tudo bem? A mesma coisa vale para como a gente estudou lá na quinta. A geometria independe do átomo central, tudo bem, pessoal? Assim, não interessa se ele tem par de elétron, não interessa. Se tem 6 átomos, molécula, a sua geometria ela será o que? Pirâmide trigonal, tá? Que é o nome que se dá. Também chama de alguma vez pirâmide triangular, tudo bem? Às vezes aparece a nomenclatura, mas é bem difícil, tudo bem? Qual é o exemplo que a gente tem disso, professor? A gente tem aí do PCl5. O PCl5 na sua estrutura no espaço é bem parecido com isso aqui. Isso seria mais assim, de uma organização daí no espaço. Essa aqui seria como você ia representar no seu caderno, tudo bem? Então ele forma exatamente essa estrutura da bipirâmide trigonal, tá? Ele tem 6 átomos, tudo bem? Então, geometria com 6 átomos, bipirâmide trigonal. E o ângulos varia um pouco, por isso que eu não coloquei. E agora, moléculas com 7 átomos, tudo bem? A mesma coisa que falei por 5, por 6, vale por 7. Independe do átomo central, tá? O átomo central tendo ou não par de elétrons não vai interferir na estrutura. Até porque, pessoal, se ele está ligado, se a molécula tem 7 elétrons, o átomo central está ligado a todos. Então, dificilmente ele vai ter elétron de sobra. Por isso que a gente fala que independe, tá? Mas caso tivesse, TB, não ia interferir tanto, tudo bem? A geometria e o ângulo de ligação, tá? Quando você tem uma molécula com 7 átomos, ela forma uma estrutura octaedra, tudo bem? O exemplo que a gente tem aí sim é o hexafluoreto de enxofre. Então a estrutura octaedra é assim. Tem lá o átomo central ali que está meio de rosa e os átomos, 6 átomos ligando-se ao átomo central, formando essa estrutura aí. E vamos ver, olha, o hexafluoreto de enxofre, se tu colocar ele de forma plana, quando você for fazer no seu caderno, ele fica mais ou menos ali, tem mais ou menos assim. Então o enxofre aí ligado a 6 átomos de flúor, tudo bem? Então, galera, é isso, tá? Como eu falei, existem outras geometrias, tudo bem? Existem muitas outras, só que para nível de ensino médio isso está bem suficiente para vocês fazerem muitas e muitas questões. A gente ainda vai ter mais assuntos relacionados agora à polaridade das ligações covalentes, tudo bem? Então, galera, um forte abraço.